Oi, cestinho, tudo bem? Descansaram um pouco? Deu para colocar a cabeça no lugar? Deu para ter saudade da escola? Príncipes, nós então agora mudamos de plataforma, né? A gente agora tá com a plataforma Educo e que faz parte do Que Mágico. E é muito similar ao Google Classroom, né? Vocês devem estar tirando de letra porque vocês são muito antenados em tecnologia, muito mais que nós professores, tenho certeza. E vai dar tudo certo. Deixa eu dar um aviso aqui para vocês. Sempre quando eu deixar um exercício e não der tempo de vocês terminarem no horário da aula, vocês têm que me mandar uma mensagem, tá? Um WhatsApp, para eu poder abrir essa aula novamente e vocês terminarem, certo? Então, fiquem bastante espertos e quando não der tempo de fazer os exercícios, e porque a aula fechou, vocês têm que me avisar para eu abrir novamente, tá bom? E onde nós estamos no nosso estudo? Nós estamos no finalzinho da apostila 1, no finalzinho do segundo capítulo. Olha quanta coisa nós vimos. Nós já vimos a teoria celular, falamos que os seres, eles são todos formados de células, falamos que existem seres unicelulares e pluricelulares, falamos que quem descobriu a célula foi um cientista chamado Robert Hooke. Ele observou a cortiça no microscópio, então a primeira célula visualizada foi uma célula vegetal. Quando Robert Hooke olhou ao microscópio, ele viu algo muito semelhante a isso aqui, né? A cortiça era formada de pequenos espacinhos, pequenos compartimentos, que ele chamou de célula, e depois a célula se tornou extremamente conhecida. Aqui eu tenho células do sangue, aqui eu tenho células de planta, certo? Nós vimos também que as células, elas formam o corpo dos seres vivos e que juntas elas formam os tecidos, né? O tecido sanguíneo é formado de célula, o tecido muscular é formado de célula, o tecido adiposo, que é a gordura, é formado de célula, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso são formados por células. Os neurônios são as células mais bizarras, mais diferentes que existem. O tecido epitelial é formado de célula e ao longo do bimestre passado, nós vimos cada um desses tecidos, as suas funções. Vocês se lembram, turma? Nós falamos que o corpo do ser humano é organizado. As células, quando se juntam, formam os tecidos. Os tecidos têm função específica, né? Por exemplo, o tecido muscular tem função de contração, o tecido epitelial tem função de proteção, o tecido ósseo tem função de sustentação, o tecido sanguíneo tem função de transporte. Quando as células se juntam, elas formam os tecidos. Quando vários tecidos se juntam, eles formam um órgão. Exemplo, estômago é um órgão, intestino, cérebro, coração, vasos sanguíneos, rins, bexiga, são todos órgãos. Os olhos, a língua são órgãos dos sentidos. Quando os órgãos se juntam, eles formam um sistema. Observe que eu tenho aqui o sistema digestório. Ele é formado pelo fígado, estômago, intestino delgado, intestino grosso, esôfago, boca. Os órgãos, quando se juntam, formam os sistemas. E todos os sistemas formam um organismo, uma pessoa, um indivíduo. Um indivíduo, uma pessoa, tem vários sistemas, como o sistema digestório, circulatório, respiratório, sistema nervoso, sistema excretor, sistema endócrino, sistema reprodutor e assim por diante. Tudo isso nós falamos um pouquinho, será que vocês se lembram? Nós falamos também sobre a estrutura celular. Nós vimos que a célula ela tem 3 partes: a membrana plasmática, que tem função de entrada e saída de substâncias da célula, o citoplasma, que é o miolo da célula,
que ele tem várias organelas, e o material genético, que é o DNA. Uma célula, então, ela tem que ter membrana, citoplasma e DNA. A membrana, ela é responsável, ela controla o que entra e o que sai da célula. O citoplasma, ele contém várias organelas. Nós vimos na última aula antes das férias, cada organela tem uma função. O material genético é o DNA e ele é responsável pelas características que nós herdamos dos nossos pais. Vocês se lembram? O seu cabelo é igual ao do seu pai ou da sua mãe? E as suas sardinhas? E o seu pé grande? E a sua altura? De quem você herdou? Essas características, elas são herdadas através do DNA. Nós vimos também, turma, que há 3 tipos de célula. A célula eucariota animal, que é este desenho aqui. A célula eucariota vegetal, que é este desenho aqui. E também a célula de bactéria, que é a célula procariota, que é este desenho aqui. Então, vamos relembrar? As células, elas podem ser procariotas ou eucariotas. As procariotas, turma, são aquelas que não possuem núcleo. Então, o DNA, observem aqui o desenho, o DNA, que é o material genético, ele fica assim, ó, no meio da célula, mas não existe núcleo. Essa célula procariota, ela tem, então, o material genético, o citoplasma e a membrana, então é uma célula. Além disso, ela possui parede celular, que fica do lado de fora da membrana plasmática e tem função de proteção. Protege a célula, ajuda. Quem tem esse tipo de célula são as bactérias, por exemplo. As bactérias são células procariotas. As células eucariotas são aquelas que possuem núcleo. Observe este desenho aqui. Esta é a célula eucariota animal. Olha aqui o núcleo dela, ó. Tudo isso aqui é o núcleo, ó. Todo esse marrom aqui é o núcleo. A célula eucariota vegetal, são as células das plantas, ó. Se é eucariota, também tem núcleo. Então, do mesmo jeito, ó, todo esse marrom aqui no meio é o núcleo, certo? Perceba, turma, que tanto a célula vegetal quanto a célula animal possuem o citoplasma cheios de organelas, ó. Aqui é a mitocôndria, uma organela. Essas bolinhas pequenininhas são os ribossomos, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático rugoso, o lisossomo, o centríolo. Todas essas coisinhas, estruturas que estão no citoplasma são as organelas. Cada uma tem uma função específica. Olha a célula vegetal. Olha o citoplasma dela. Também tem organelas, olha aqui, mitocôndria, lisossomo. O verdinho aqui é o cloroplasto, que faz a fotossíntese. Tem o complexo de Golgi, tem os ribossomos. E a célula vegetal, turma, ela tem essa organela aqui, ó, que é o vacúolo, que é toda essa aqui, ó, verde clara que tá aqui dentro, eu tô circulando ela. O vacúolo armazena água para a célula vegetal e ela tem do lado de fora da membrana plasmática a parede celular. A parede celular tem a mesma função que a parede celular da bactéria, é proteger essa célula. Ufa, Cris, quanta informação! Sim, príncipes, estou relembrando com vocês todo o capítulo para a gente fechar ele, tudo bem? Depois, algumas aulas para frente, nós começamos a discutir e a definir o que é a vida. Mas, afinal, o que é a vida? E aí, turma, nós chegamos à conclusão que os seres vivos, eles têm algumas características em comum, por exemplo, celularidade. Todos os seres vivos são feitos de célula. Ciclo vital. Todos os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Todos os seres vivos têm necessidade de alimento, eles precisam comer. E aqui há uma coisa muito bacana.
Alguns seres vivos não precisam caçar o alimento porque eles fazem fotossíntese. O caso das plantas e das algas, elas fazem a própria comida delas através de uma reação chamada fotossíntese e produzem a glicose. A glicose é a comida delas. Cris, planta não come terra? Não, planta faz o próprio alimento nas folhas através da fotossíntese. Então, por que ela fica no solo? Porque ela absorve água e sais minerais, mas água e sais minerais não são o alimento dela é a glicose. E ela usa o solo como suporte para se fixar. Bom, voltando aqui na necessidade de alimento, então existem os seres que fazem o próprio alimento, como é o caso das plantas, e os seres que precisam caçar os alimentos, que é o caso dos animais. Os animais têm que caçar o alimento. Olha o gatinho aí, ó, capturou um rato. O gato é o predador, o rato é a presa, tadinho, né? Outra característica que nós vimos que é comum a todos os seres vivos é o metabolismo. Metabolismo, turma, são todas as reações químicas que acontecem no ser vivo. Todo ser vivo, ele realiza reações químicas. Isso é outra característica comum a todos os seres vivos. Por exemplo, quando a gente come algo e esse algo ele é digerido no nosso estômago, lá acontecem reações químicas do metabolismo. Nós vimos também que todo ser vivo ele possui material genético, que é o DNA. Todo ser vivo precisa de DNA, porque é o DNA que manda na célula. Acho que eu brinquei com vocês que se o Invictus fosse uma célula, quem seria o DNA? Muito bem, o Lauro, porque é ele que manda, né? Todo ser vivo também sofre um fenômeno chamado evolução. E evolução é mudança. Todos os seres vivos sofrem mudanças através de mutações. Essas mudanças, gente, são processos extremamente lentos que os olhos humanos não acompanham muito bem porque nós vivemos muito pouco. Essas mudanças, elas acontecem em milhões de anos. E como é que o homem sabe que elas existem? Porque o homem compara principalmente os fósseis com os seres que vivem hoje. Eles são semelhantes. Isso quer dizer que um evoluiu no outro, ou para o outro, certo? Todo ser vivo também, gente, reproduz. Todo ser vivo reproduz. E a reprodução é o ato de fazer filhote. Ele pode acontecer de forma sexuada, quando tem encontro de DNAs e de gametas. Você lembra disso? Ou a reprodução também pode acontecer de forma assexuada, quando não tem encontro de DNAs e nem de gametas. Um pouco mais adiante, turma, nós falamos sobre os órgãos, né? Nós falamos que os órgãos, eles... Cadê o desenho? Aqui. Os órgãos, eles trabalham em conjunto para manter o organismo funcionando. Por exemplo, o coração precisa dos pulmões, os pulmões precisam do coração. Os intestinos precisam do estômago, o intestino precisa do fígado, a bexiga precisa dos rins. Então, os órgãos trabalham em conjunto para manter o nosso organismo equilibrado, funcionando normalmente. Estudamos também que os tecidos, eles têm origem lá no embrião. Você se lembra desse desenho aqui? Essa estrutura aqui, ela é um embrião. Esse embrião, gente, está cortado ao meio, ó. A gente já foi assim. Esse embrião, ele veio de um embrião ainda menos desenvolvido e esse embrião menos desenvolvido veio de um zigoto. O zigoto é a célula que surge do encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, espermatozoide mais óvulo formam um zigoto. O zigoto começa a crescer,
se transforma em um embrião, o embrião cresce mais um pouquinho e fica diferente, fica diferenciado. Fica diferenciado em 3 tecidos. Observe aqui comigo agora, bem? O de fora é o ectoderma, tá aqui de amarelinho. O amarelo é o ectoderma. O de dentro, que tá aqui em azul, é o endoderma. E no meio, entre o ecto e o endo, entre o amarelo e o azul, tem esse aqui, ó, meio marrom, que é o mesoderma. Ectoderma, endoderma e mesoderma são os primeiros tecidos que são formados no nosso corpo quando nós ainda somos apenas um embrião. E esses 3 tecidos vão formar todos os outros, que são tecido epitelial, tecido nervoso, tecido muscular, tecido sanguíneo, tecido adiposo, tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso. Ufa, são muitos, né? São muitos mesmo. Gente, olha quanta coisa nós vimos. Vocês estudaram pra caramba. Vocês lembravam-se disso tudo que vocês viram? Acho que não, né? Bom, nós vimos o tecido muscular. Observe aqui as imagens, né? Ó, o tecido muscular tem por função contração e relaxamento. Olha esse músculo aqui, está contraído, o bíceps está contraído, aqui ele está relaxado. Tecido muscular tem função de movimento, de contração. Nós vimos que existem 3 tipos de tecido muscular: o estriado esquelético, que fica ligado aos ossos, o estriado cardíaco, que fica no coração, e o tecido não estriado ou liso, que faz parte dos órgãos do sistema digestório, faz parte da bexiga urinária, do útero nas mulheres e das artérias. Nós vimos também o tecido epitelial. Falamos que o tecido epitelial tem função de proteção e que ele faz parte da pele. Porém, a pele é um órgão. Lembram-se disso? A pele é um órgão. Então, observe aqui essa pele. A pele, gente, ela tem 3 partes. A epiderme, que é tecido epitelial. A derme, que é tecido conjuntivo. E a hipoderme, que também é tecido conjuntivo, mas é tecido conjuntivo adiposo, é a gordura. Você vai lembrar do torresmo. O torresmo tem o que embaixo da pele? Gordura, que é o tecido adiposo. A pele tem os pelos, a pele tem glândulas sudoríparas, que liberam o suor para fora do corpo e retiram o calor de dentro de nós. A pele possui as glândulas sebáceas, que produzem, ó, o óleo que lubrifica o pelo, que dá brilho à pele. Vimos que o tecido epitelial, que é essa partezinha aqui da pele, ó, que forma a camada externa da pele, ele também existe protegendo alguns órgãos. Vocês se lembram disso? Vimos o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, gente, ele tem função de preencher espaços e ele possui vários subtipos, né? Existe o tecido conjuntivo adiposo, o tecido conjuntivo sanguíneo, o tecido conjuntivo ósseo e o tecido conjuntivo cartilaginoso. Uma característica do tecido conjuntivo é que as células, ó, observe aqui o sangue, as células estão distantes umas das outras, ou seja, há um espaço intercelular aqui, ó. O epitelial não. No tecido epitelial, as células são muito juntinhas para proteger, mas no conjuntivo, elas são distantes umas das outras. Elas têm uma matriz chamada matriz extracelular. Lembrou? Vimos, por último, o tecido nervoso. Ele é formado por células assim, ó, que lembram muito a forma de uma pipa. O tecido nervoso é encontrado no sistema nervoso, ele é encontrado no cérebro, no cerebelo, na ponte, no bulbo, na medula espinhal. E é uma célula formada, ó, por um corpo celular e uma cauda chamada axônio. Uma célula bastante diferente, bastante bizarra, né? Bonita até,
bem diferente mesmo. É uma célula responsável por transmitir os impulsos elétricos, certo? E sexto ano, a nossa última aula foi sobre as organelas, que eu não dei atividade, né? Vou dar hoje. As organelas são essas estruturas que estão aqui, ó, dentro do citoplasma, e cada uma tem uma função específica. Vamos lembrar aqui o desenho que eu fiz na última aula com vocês? Aqui. Então, é uma célula. Vou tirar a apostila aqui de trás. É uma célula, né? E ela possui dentro do seu citoplasma várias organelas. Vamos relembrar aqui cada uma e as funções? Então, olha, célula. Essa linha que delimita é a membrana plasmática. Esse aqui é o núcleo e dentro do núcleo estão as moléculas de DNA, o material genético. As organelas são essa aqui, ó, que tá grudada no núcleo e tá cheia de bolinhas. Ela se chama retículo endoplasmático rugoso. A função dela é armazenar substâncias e produzir proteínas. Essa aqui, ó, que tá grudada na membrana plasmática, é o retículo endoplasmático liso. A função dele é produzir gorduras, produzir lipídios. Então, vamos. Essa aqui que eu estou colorindo é o retículo endoplasmático rugoso. Tem aqui também, olha. Ele acompanha o núcleo, perceba, e ele é cheio de bolinhas, que são os ribossomos aderidos. Ele se chama retículo rugoso porque tem essas bolinhas, que são os ribossomos aderidos. Retículo rugoso faz proteínas e armazena substâncias. Retículo liso produz lipídios. Essa aqui que parece um cachorro quente com molho, tem ela aqui, tem ela aqui. É a mitocôndria. A mitocôndria tem função de produzir ATP, que é a nossa energia. Ela produz energia. Essa aqui, ó, que é uma bolinha cheia de substâncias dentro, é o lisossomo. O lisossomo tem função de digestão celular. Quando precisa dar fim a alguma organela aqui de dentro ou matar alguma bactéria, quem digere é o lisossomo. Esse aqui, ó, que parece um monte de sacos em cima do outro, ó, e que libera essas bolinhas, que são as vesículas, essa organela se chama complexo de Golgi. Essa tem uma função um pouquinho mais complexa. O complexo de Golgi, ele transforma substâncias, empacota e secreta. Então, ele modifica uma substância, ele transforma uma substância em outra e ele dá um destino para essa substância. Esse aqui, ó, é o centríolo. Centríolo, ele tem participação na divisão celular e ele forma os flagelos. Sabe o espermatozoide que tem o flagelo? Então, aquele flagelo, ele se origina dessa organela, do centríolo. E essas bolinhas bem pequenininhas aqui são os ribossomos. Os ribossomos, ó, têm função de produzir proteínas. Ufa, são muitas organelas? São muitas organelas. Vimos muita coisa neste bimestre passado? Vimos muita coisa. Se for preciso, assistam o vídeo novamente, tá bom? Eu vou deixar 4 atividades para vocês, então fiquem atentos e lembrem-se, se precisar de abrir a aula novamente, tem que me avisar para eu abrir, que aí eu abro e vocês terminam. Mas vocês têm que ficar bastante espertinhos. Se vocês quiserem, vocês podem voltar ao Google Classroom e assistir boa parte do que eu falei na aula de hoje. As aulas estão todas lá. Um abraço, então, e vamos iniciar com bastante garra esse novo semestre. Beijo, tchau!